Olá pessoal, essa é a segunda videoaula referente à aula de número 6 e nessa videoaula nós vamos falar sobre as séries de Fourier e seus coeficientes. Na última videoaula nós estudamos algumas relações sobre os sinais periódicos e as funções harmônicas. E aí a gente concluiu dizendo que um sinal periódico ele pode ser escrito como sendo uma combinação linear de funções harmônicas, conforme representado aqui. Essa combinação linear que eu escrevi aqui é a combinação, quase a combinação linear mais completa que a gente pode imaginar. Porque, se vocês se lembram, quando nós falamos das funções harmônicas, lá atrás, deixa eu voltar aqui, as funções harmônicas elas são definidas dessa maneira aqui. Eu tenho a função seno e cosseno, só que para cada valor de n inteiro, eu tenho uma função diferente. No entanto, aqui nos valores que estão descritos aqui nessa lista, a gente considera o valor para n igual a 1, depois aqui para n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Aqui na função seno também, isso aqui é para n igual a 1, esse termo aqui é para n igual a 2 e esse último termo aqui é para n igual a 3. E a gente pode se perguntar assim, bom, se as funções harmônicas elas estão definidas para os valores inteiros, por que eu considerei somente os naturais aqui, que são os inteiros positivos? Por que eu não considerei o zero, por exemplo? E aí a questão que eu quero explicar para vocês é, não há necessidade de considerar os valores inteiros também, pelo seguinte motivo. Na função cosseno, a gente não precisa considerar os valores negativos dos valores de n, porque qualquer sinal de menos que aparece aqui dentro do argumento da função cosseno, ele é absorvido pela própria função, porque a função cosseno ela é uma função par, ou seja, a função cosseno ela é uma função que obedece à seguinte propriedade. Cosseno de x é a mesma coisa que cosseno de menos x. Ou seja, esse sinal de menos aqui dentro, ele não tem efeito. Agora, em relação à função seno, por que nós não consideramos os valores negativos do n? Porque qualquer sinal de menos que apareça aqui dentro do argumento da função, ele pode sair e ser absorvido pelas constantes que aparecem aqui. Porque a função seno ela possui a propriedade de ser uma função ímpar. Ou seja, o seno de menos x é menos o seno de x, o que significa que se você trocar o sinal do argumento, você inverte o sinal da função. Então, trocar o sinal do argumento significa mudar o valor, inverter o sinal dessas constantes que aparecem aqui. E como essas constantes são arbitrárias em princípio, um sinal de menos numa constante arbitrária vai continuar sendo uma constante arbitrária. Então, por esse motivo, eu não preciso considerar os valores negativos. Agora, e o n igual a zero? Se eu considerar a função seno, se eu fizer n igual a zero, eu vou ter seno de zero, que é zero, então essa função aqui ela realmente desaparece. Agora, se eu considerar n igual a zero na função cosseno, vai ficar cosseno de zero, que é igual a 1. Então, eu posso, na verdade eu devo, considerar aqui, para essa soma aqui ser uma soma mais completa, além da combinação linear de senos e cossenos, pode haver também um termo independente aqui que eu vou chamar de A0. Então, a série de Fourier que eu vou definir aqui é essa combinação linear de senos e cossenos com essa constante A0, conforme a gente vai explicitar logo. Então, eu vou escrever que uma série de Fourier ela tem o seguinte formato. O que eu quero dizer é que, dado um sinal arbitrário qualquer, a gente pode escrever esse sinal como sendo uma série de Fourier da seguinte maneira, ou seja, qualquer função periódica pode ser escrita como uma constante arbitrária A0, mais uma combinação linear de senos e cossenos. Então, saber determinar qual é a série de Fourier, na verdade, significa saber determinar quem são esses coeficientes que aparecem aqui, A0 e AN. É claro que aqui dá a impressão que são só dois coeficientes, mas na verdade são infinitos coeficientes, porque essa soma ela vai de n igual a 0 até infinito. Aliás, esqueci de escrever, de n igual a 1, desculpa, até infinito. Então, são infinitos coeficientes para serem determinados. Isso significa que, uma vez escolhido cada um desses infinitos coeficientes aqui, eu tenho uma série de Fourier. E cada série de Fourier vai representar um sinal diferente. Ou, em outras palavras, cada sinal pode ser decomposto por uma série de Fourier diferente. Esses coeficientes que precisam ser escolhidos de tal maneira a reproduzir um determinado sinal é uma espécie de impressão digital do sinal. Cada sinal vai ter uma combinação específica, vai ter um conjunto de coeficientes específicos que precisam ser escolhidos aqui nessa equação de modo a reproduzir o sinal que a gente estiver considerando. Legal? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais fácil da gente imaginar.
deixa eu só enfatizar uma outra coisa importante, né? Eu estou considerando que o período dessa função periódica f de x, né, é dado por esse número aqui, ó, 2 vezes L. Então o período é importante, porque esse número L que determina o período é o mesmo número L que aparece aqui nas equações. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, vamos escolher esses coeficientes da seguinte maneira. Ó. Eu vou dizer que o coeficiente A0 é igual a 1 unidade. Eu vou dizer que o coeficiente AN ele obedece à seguinte fórmula. Isso aqui é 1 sobre N. Tá? E eu vou dizer que os coeficientes Bn, eles obedecem à seguinte fórmula, Bn igual a zero. Para qualquer valor de n, Bn igual a zero. Significa que nessa soma aqui, que eu vou para essa série de Fourier, né, que eu vou reproduzir aqui para vocês, para essa escolha de coeficientes, né, não tem nenhum termo de seno, porque os termos de seno vão todos desaparecer, né? Os coeficientes Bn são todos iguais a zero. E os coeficientes An são dados por essa fórmula. Então, se eu escrever explicitamente essa função, ela vai ter a seguinte cara, né? Meu f de x, que é o sinal que eu estou tentando reproduzir, vai ser A0, que vale 1. Ah, outra coisa, vamos fixar um período aqui também, né? Vamos colocar que o período período não, né? O L é igual a 3, significa que o período vai ser 6, né? Uma função que se repete em intervalos de 6 em 6, né? Então, escrevendo explicitamente aqui, a série de Fourier que representa esse sinal é essa daqui que eu vou escrever para vocês já expandida, né? Vai ser o coeficiente A1 vezes o cosseno de nπx sobre L, então vai ser o A1, né, dado por essa fórmula, é 1 sobre 1, vai ficar 1 mesmo, então vai ficar o cosseno de πx sobre L, que no nosso caso L vale 3, né? Mais o próximo termo é o A2. Para eu calcular o A2, né, basta colocar 2 aqui no lugar do n. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2πx dividido por L. Mais 1 sobre 3 vezes o cosseno de 3 vezes π vezes x dividido por L. E assim por diante. Né? Então, com isso aqui já dá para ter uma boa ideia, né, uma boa noção de como que é a cara dessa função. Ah, outra coisa importante, né, eu esqueci de colocar, mas o L vale 3. Então, vamos colocar igual a 3 aqui. Ó. Vale 3. Aqui também vale 3. Muito bem. Aí, para visualizar, né, qual é o formato do sinal representado por essa série de Fourier, eu vou usar o GeoGebra, né, para a gente visualizar o gráfico, né, para ter uma ideia de como que esse sinal vai ser. Quer ver? Eu quero... Assim, de acordo com o que a gente estudou até agora, esses sinais que a gente está tentando reproduzir, eles têm um formato parecido com isso que aparece aqui, né? Ou seja, se isso aqui estiver correto, né, nós vamos conseguir ver claramente ali no gráfico que a gente vai desenhar uma função que ela pode ser dividida em fatias, né, e que cada fatia vai ser igual à anterior, conforme a gente consegue ver uma ilustração aqui. Então, será que quando eu for representar o gráfico dessa função, a gente realmente vai ver um comportamento daquele, né, igual está ilustrado ali em cima? Então, vamos ver. Eu vou fazer tudo passo a passo aqui no GeoGebra, até para ajudar a ter uma ideia, né, de como utilizar esse programa. Ó, quando a gente vai representar a série, eu preciso escolher até quantos termos que eu vou representar, porque essa soma aqui é uma soma infinita, né? Então, eu não vou conseguir escrever infinitos termos. Então, eu vou escrever uma quantidade razoável, né? E a gente vai tendo uma aproximação cada vez melhor à medida que a gente vai acrescentando mais e mais termos. Então, eu preciso decidir, antes de mais nada, quantos termos eu vou somar. E esses termos, essa quantidade, eu vou representar por essa letra N maiúscula, tá? Então, vamos colocar aqui inicialmente 10 termos, tá? Então, o nosso N vale 0. Eu posso escolher desde um termo até, sei lá, 50 termos, tá? Aí depois eu posso ajustar, né? Quantos termos eu quero que esse gráfico mostre para mim. Tá, agora eu vou definir aqui uma sequência de funções harmônicas que são dadas pela aquela expressão, né, que está escrita lá no slide para vocês. Então a expressão é 1 sobre n, 1 dividido por n, vezes o cosseno de n vezes π vezes x dividido por L, que no nosso exemplo vale 3. Né? E aí eu quero que esse número nzinho ele varie desde 1 até
essa quantidade máxima aqui, né, que eu estou representando aqui por 10 nesse exemplo. Né? Então veja que ele fez o gráfico aqui de todas as 10 funções harmônicas que eu vou utilizar para fazer para construir a função. Tá? Ele desenhou um por cima do outro aqui, ó, tá essa bagunça, né? Então eu não quero nem mostrar isso daqui porque só vai criar uma confusão aqui no nosso gráfico. A função f de x que eu vou definir, ela é o a0, que para a gente vale 1, mais a soma, né, de todos os termos dessa sequência. Então, mais a soma dos termos da sequência ali que a gente está chamando de L1. Então, veja só. Esse gráfico aqui ilustra para a gente, bonitinho, né, como que é o gráfico obtido pela soma daquelas funções harmônicas mostradas no slide anterior. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Perceba também que eu posso colocar alguns pontos de referência aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui, outro ponto aqui, né? Desenhar umas retas perpendiculares, só para a gente marcar aqui uma coisa importante. Uma reta aqui, ó. Outra reta. Isso. Então, olha só. Deixa eu colocar uma outra cor para a gente conseguir enxergar, né? Então tem uma reta aqui. Tem essa outra reta aqui que eu vou colocar em branco também. Isso ajuda bastante a gente se guiar, né? Pelo que a gente escreveu ali, o intervalo de repetição dessa função tem que ir de menos 3 até 3. Então, se eu delimitar isso aqui, ó, de menos 3 até 3, vou colocar esse pontinho exatamente aqui em cima do menos 3, ó. E esse outro aqui exatamente em cima do 3. Isso aqui é um intervalo de repetição. Então, dá para ver claramente que realmente, né, isso aqui representa um período da função. Ó. Tudo que vem depois representa uma cópia desse trechinho aqui. Né? Se eu pegar recortar esse retângulozinho aqui e colar um do lado do outro, eu tenho a reprodução dessa função, né, conforme a gente consegue ver aqui. Né? Então, tem realmente esse padrão de periodicidade conforme a gente já imaginou que teria. Né? Essa função que a gente está enxergando aqui mostra pra gente a soma só dos 10 primeiros termos, né? Mas a gente poderia escolher somar mais termos, e aí a gente percebe o que vai acontecendo com o sinal à medida que a gente vai somando mais ou menos termos. Olha só, aqui seria uma função para somar um termo harmônico só. 2 termos harmônicos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, vamos colocar aqui, ó, 20 termos, 30 e poucos, vamos colocar o máximo aqui que eu selecionei, que é 50. Então aqui a gente já dá uma ideia, né, uma noção para a gente muito boa de que o formato dessa função é uma função periódica, né, e que tem esse comportamento aí que a gente está observando. Legal? Então olha que interessante, né? Uma vez que a gente escolheu os coeficientes, A0, AN, BN, a série resultante ela representa um sinal, e o sinal representado por essa escolha aqui em particular é exatamente esse sinal que a gente acabou de ver aqui no desenho. Né? Agora o que eu quero fazer é o processo inverso desse. O processo inverso é mais difícil. O processo inverso é o seguinte, ó, dado um sinal qualquer, como é que a gente faz para adivinhar quais são os coeficientes, né, que geram aquele sinal? Como é que a gente faz para adivinhar os coeficientes que precisam ser colocados aqui para reproduzir o sinal fielmente, tá? E aí a gente vai precisar calcular isso daí, né? Para calcular esses coeficientes, nós vamos precisar relembrar, né, aquelas relações de ortogonalidade que envolvem as funções harmônicas, né? Então vamos começar relembrando dessas funções de ortogonalidade, porque são elas que vão ajudar a gente a obter, a gente calcular esses coeficientes aqui. Beleza? Então vamos lá. A primeira relação de ortogonalidade importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui é essa daqui, né? Que se eu fizer a integral de qualquer uma daquelas funções harmônicas para qualquer valor de n, o resultado vai dar zero. Então a integral do seno de nπx sobre L integrado num intervalo de menos L até L dá zero, o integral do cosseno também dá zero, para qualquer valor de n inteiro. Esse n pode ser qualquer número inteiro, o resultado dessa conta vai ser sempre zero. Então isso é um resultado importante para a gente lembrar, tá? Tem uma outra relação de ortogonalidade que diz o seguinte, ó, se a gente fizer a integral do seno, do produto de duas funções do tipo seno, né, o resultado dessa conta aqui pode ser zero ou pode ser igual a L. Se os números inteiros que aparecem aqui forem iguais, né, ou seja, se o n e o m forem dois números e têm o mesmo valor, o resultado dessa conta é igual a L. Né? Então, se aqui for 2 e aqui for 2 também, a gente faz essa continha, né? E o resultado dessa conta dá L. Veja,
Se o n e m for o mesmo número, na verdade a gente está fazendo a integral do seno ao quadrado, né? Porque é a mesma função multiplicada por ela mesma, né? E aí o resultado dá uma coisa. Agora, se esses dois números n e m forem dois números inteiros diferentes um do outro, qualquer que seja, 2 e 3, 5 e 4, 8 e 7, né? O resultado dessa conta vai dar sempre zero. Tá? Isso é uma relação importante da ortogonalidade das funções. Então, isso aqui mostra que a função seno ela tem essa relação de ortogonalidade, né? Significa que se eu pegar duas funções harmônicas do tipo seno, mas para valores diferentes de n e m, elas são consideradas ortogonais. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, vale para a função cosseno. Se eu pegar duas funções cosseno, mas para valores inteiros diferentes, o resultado dessa conta aqui vai dar zero, né? Agora, se o n for o mesmo, ou seja, se eu estiver falando da mesma função, aí o resultado dessa conta não dá zero, o resultado dessa conta é igual a n. Beleza? E por último, se eu pegar uma função do tipo seno e uma função do tipo cosseno, esse resultado aqui sempre vai dar zero. Independente do valor dessas constantes n e m. Se o n e o m forem diferentes, forem iguais, não importa. O resultado dessa conta aqui vai ser sempre zero. Tá? Então aqui eu só quero reforçar, que eu esqueci de escrever, mas eu vou escrever aqui em cima. Escrever aqui do ladinho para a gente lembrar. Que em todo lugar aqui onde aparece n e m são números inteiros. Tá? Então essas são as relações de ortogonalidade. E por que elas são importantes, né? Como que essas relações aqui podem ajudar a gente a adivinhar quais são os coeficientes que precisam ser escolhidos para representar um determinado sinal, né? O próximo passo agora é como utilizar essas relações de ortogonalidade para calcular aqueles coeficientes, que é o que nós vamos fazer na sequência. Então veja, primeiro eu fiz o seguinte, vamos pegar um sinal qualquer e vou dizer que esse sinal ele vai ser escrito como uma série de Fourier, né? Dizer que ele é uma série de Fourier significa que ele vai ser uma constante, mais uma combinação linear de cosseno, mais uma combinação linear de seno, né? Repare que eu escrevi aqui de um jeito meio desorganizado, meio desalinhado, né? Meio com espaços no meio, assim, mas vocês já vão entender por quê, porque na verdade eu quero fazer algumas alterações aqui nessa continha. Né? Então eu vou assim, escrever a função f de x ocupando bastante espaço da tela mesmo, para a gente conseguir fazer essas manipulações algébricas de forma mais visual possível. Tá certo? Vamos lá. Nosso objetivo aqui é calcular esses coeficientes que aparecem aqui. Todos eles. Eu quero calcular esse coeficiente, esse, os infinitos coeficientes do tipo A, os infinitos coeficientes do tipo B. Tá certo? Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo A0, vamos começar calculando esse coeficiente aqui, né? E como que a gente faz isso? Que estratégia a gente pode utilizar para descobrir, né, qual tem que ser esse coeficiente? Ou seja, uma vez que eu dou para vocês, eu digo para vocês quem é essa função aqui, como que eu faço para calcular quem deve ser esse coeficiente A0? Então esse é o nosso primeiro passo. E aí a estratégia que a gente vai utilizar para fazer isso é a seguinte. Eu vou simplesmente integrar os dois lados dessa equação. Porque, veja, isso aqui é uma igualdade, né? O que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito. Se eu fizer a integral do lado esquerdo, então ela tem que ser igual à integral do lado direito, né? Ou seja, a integral do f de x tem que ser igual à integral dessa soma gigante aqui, né? Mas nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais. Então, quer dizer, eu posso colocar a integrar essa função aqui, quer dizer que eu posso integrar cada termo desse aqui individualmente, né? Que é a mesma coisa. Então, fazendo isso, eu obtenho a seguinte coisa, que eu já deixei escrito aqui de um jeito mais organizadinho, eu obtenho a seguinte equação. Então, veja que a única coisa que eu fiz aqui foi integrei dos dois lados, né? Então, do lado esquerdo fica a integral do f de x, do lado direito fica a integral de todos os termos, tá? Outra coisa importante, quando a gente está falando de integral, constantes podem sair de dentro da integral, né? Então, A0 é uma constante, ele pode sair de dentro da integral, A1 é uma constante, pode sair de dentro da integral, A2 é uma constante, pode sair de dentro, e assim por diante. Então, todas essas constantes aqui, elas podem sair de dentro da integral. Então, fazendo isso, eu consigo jogar essas integrais aqui, né? Ou melhor, essas constantes todas para fora. Obtém a seguinte coisa. Legal? Agora, repare o seguinte, que todas essas integrais que aparecem aqui são integrais de funções harmônicas. E eu sei resolver essas integrais de funções harmônicas, né? Para isso, basta eu lembrar aqui dessas propriedades. A integral do seno, para qualquer valor de n, é igual a zero. A integral do cosseno, para qualquer valor de n, também é igual a zero. Então, voltando aqui para as nossas continhas, né? Todas essas integrais aqui vão ser igual a zero. Essa integral aqui vai ser zero. Opa.
essa integral vai ser zero, essa vai ser zero, essa zero, 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 todas são iguais a zero. A única integral que não vai ser zero é essa primeira aqui, cujo resultado vai ser 2L, né? Dá para resolver essa integral aqui muito facilmente, né? E o resultado dessa conta aqui vai ser 2L. Então veja, do lado direito da equação, o que sobrou? Todos os termos desapareceram, com exceção desse termo aqui do A0, né? Ou seja, o que sobrou foi o seguinte: integral de f de x dx é igual a 0 vezes 2L, né? Ou, se eu quiser isolar o A0, né, que na verdade é o que eu quero fazer, daqui eu consigo dizer que essa constante A0 ela pode ser obtida a partir da integral da função f de x, de menos L até L. Só tenho que dividir o resultado por 2L aqui, né? Então, fazendo isso, eu posso já dizer aqui, ó, uma fórmula de como encontrar a constante A0. Era dado por essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui é uma expressão até conhecida, né? Isso aqui que a gente está fazendo, na verdade, é calcular a média de uma função. Isso aqui é sobre encontrar o valor médio de uma função em um determinado intervalo. Quer ver? Ó? Por exemplo, considera um sinal arbitrário aí, né, conforme ilustrado aqui nessa figura. Quando eu faço a integral dessa função, de menos L até L, na verdade o que eu estou calculando é o quê? Essa área aqui embaixo da curva, né? Então, a integral ela te dá, como, geometricamente falando, né, essa área aqui, né? E aí eu posso me perguntar assim, ó, será que essa área é igual à área de algum... será não, ela com certeza, né? Ela é a área de algum retângulo que eu posso desenhar aqui, que tem a base igual, né? E vai ter alguma altura. Então, qual que tem que ser a altura, mais ou menos, aqui que eu tenho que escolher para esse retângulo, para que a área do retângulo seja igual à área embaixo da função ali desenhada para a gente, né? Mais ou menos de olho, eu diria que esse retângulo ele teria que ter essa altura aqui que eu estou ilustrando aqui para vocês, de tal maneira que a área do retângulo seja igual à área abaixo daquela curva em azul, né? Percebe que aqui falta um pouquinho, né? Aqui falta um pouquinho, ó, para dar a área da função em azul, mas aqui também sobrou um pouco, né? Então essas duas partes elas acabam mais ou menos que se compensando. Então, como que a gente determina na prática, né, a altura que esse retângulo precisa ter? A gente determina a partir dessa continha, é exatamente essa continha aqui que a gente precisa fazer para descobrir esse resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, que a altura desse retângulo fornece mais ou menos ali o valor médio, né? Então essa altura que a gente está desenhando aqui é dado pelo coeficiente A0. Legal? Muito bem, então esse número aqui representa o A0. Olha só, eu não só consegui calcular o coeficiente A0, como também consigo dar uma interpretação geométrica para ele. Ele é o valor médio do sinal. Ele vai sempre passar no meio, né? Ou no lugar onde divide o sinal em duas partes, né? No que diz respeito à área. Legal? Então, ótimo, já calculei um coeficiente, só faltam infinitos, né? Porque tem infinitos coeficientes lá para calcular na série de Fourier, né? Tem A0, A1, A2, A3, depois tem o B1, B2, B3, né, etc. Vamos lá, na sequência, vamos calcular os próximos. Vamos passo a passo no formato de exemplos, né? Vamos supor que eu queira calcular o coeficiente A2 da série. O coeficiente A2, só para a gente lembrar, é esse termo aqui, ó. É o termo do cosseno de 2πx sobre L, né? Tem um monte para calcular, mas vamos supor que eu queira calcular esse aqui. Eu escolhi esse aqui aleatoriamente, porque se a gente entender como calcula esse aqui, vocês vão ver que para calcular os outros, né, é a mesma conta que a gente precisa fazer. Então, eu só escolhi algum aqui para a gente usar como exemplo, mas a gente consegue fazer igualzinho para todos eles, conforme vocês vão perceber, né? O que eu preciso? Eu vou precisar lembrar, né, que a função que a gente está trabalhando ela pode ser escrita como uma combinação linear de senos e cossenos e um termo independente a zero, que inclusive eu já até sei calcular esse termo aqui, né? Vou deixar ele assim mesmo, mas se eu precisar eu posso calcular ele, tá? Muito bem. Então, o nosso objetivo agora é extrair do lado direito aqui, a única coisa que eu realmente estou interessado é nesse número. Todos os outros, para mim, não interessam nesse momento. Eu só estou interessado nesse número. Então, seria interessante se eu conseguisse fazer algum tipo de integral dos dois lados da equação, né? Igual eu fiz lá no exemplo anterior, mas de tal maneira que todos os termos desaparecessem, menos esse daqui. O único termo que eu não quero que desapareça é esse daqui. Todos os outros eu quero que desapareça. Como que eu posso fazer isso? Para ver como é que a gente pode fazer isso, a gente precisa relembrar aqui das relações de ortogonalidade, né? Veja, a única maneira de que um termo de cosseno não desapareça dentro da integral
quando eu digo não desapareça, é que ele não seja igual a zero, né? É se ele aparecer multiplicado por outro termo de cosseno, só que ele só não vai ser zero, né? Ele só vai ser diferente de zero se o n e o m for o mesmo valor. Então, ou seja, a única maneira de eu ter uma integral cujo resultado não é zero é se eu fizer a integral do cosseno para dois valores repetidos, né? nπx sobre L vezes nπx sobre L. Ou seja, tem que ser o mesmo valor. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar todos esses termos aqui, todos os dois lados da equação e multiplicar por cosseno de 2πx sobre L, aqui eu multiplico por cosseno de 2πx sobre L, aqui também, todos eles, sem exceção. Deixa eu fazer meio por cima, né? Vou multiplicar esse termo, vou multiplicar esse termo, vou multiplicar os termos de seno, né? Tem que multiplicar todo mundo. Por que é interessante fazer isso? Porque agora, se eu fizer integral, por exemplo, se eu fizer essa integral aqui, integral de cosseno de πx com 2πx, como os valores de n aqui são diferentes, essa integral desaparece. Aqui também, aqui é cosseno de 3πx vezes o cosseno de 2πx, essa integral desaparece. Seno com cosseno desaparece, seno com cosseno desaparece, todo mundo desaparece. A única que não vai desaparecer é essa integral desse termo aqui, porque aparece cosseno de 2πx sobre L, cosseno de 2πx sobre L. Aquele caso, né, em que os coeficientes são iguais. Quando eles são iguais, aí não dá zero o resultado. Então é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pegar e fazer essa multiplicação aí, né? Só que vamos fazer essa multiplicação bonitinha, né, direitinho. Aqui eu coloquei assim só um esboço, só um rascunho para a gente ter uma ideia. Agora vamos fazer assim, multiplico os dois lados dessa equação por cosseno de 2πx sobre L. Então, fazendo isso, eu obtenho essa relação. Todos os termos ganharam um fator de cosseno de 2πx sobre L. Né? Agora, é sobre integrar os dois lados da equação. E integrar os dois lados da equação significa integrar todos os termos que aparecem aqui nessa expressão. Né? Inclusive os termos que não aparecem, porque aqui esses 3 pontinhos significa que tem infinitos termos aqui que a gente não está mostrando, que não cabe na tela. Né? Mas aí fazendo essa integral a gente obtém o seguinte, aí fazendo as integrais, né, fica desse jeito. E aí, usando as relações de ortogonalidade, quase todas essas integrais aqui vão ser igual a zero, né? A primeira integral vai ser igual a zero, essa última integral aqui é zero, né, porque é seno com cosseno, essa aqui vai ser zero, essa vai ser zero, essa vai ser zero, essa vai ser zero e essa vai ser zero, né? A única integral que não vai dar zero é essa daqui, porque é cosseno de 2πx sobre L vezes 2πx sobre L, o mesmo valor de n e m, né? De acordo com a relação de ortogonalidade que está aqui nessa tabela, quando esses dois números aqui são iguais, o resultado dessa integral é L, né? Então eu posso voltar aqui e dizer que essa é a única integral que não dá zero, cujo resultado é igual a L. Então veja aqui do lado direito, quase todos os termos desaparecem, com exceção desse termo aqui, que vai ficar A2 vezes o resultado da integral, que é L, ou seja, vai ficar A2 vezes L. Então fazendo isso, a gente obtém a seguinte coisa. Essa integral aqui dá como resultado, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, está muito apertado. Ela dá como resultado, conforme a gente viu ali, A2 multiplicado por L. Ou, se eu quiser isolar aqui, eu posso escrever que A2 vai ser 1 sobre L vezes a integral. Tá aí, tá feito. Esse é o resultado que a gente queria obter. Conseguir calcular o coeficiente A2. Tá? Bom, ainda tem infinitos coeficientes para calcular, né? Tem o A1, tem o A3, tem o A5, depois tem o B1, B2, B3, né? Etc. Né? Mas o que dá para a gente perceber aqui dessa conta? O que vai mudar se ao invés de calcular o A2, eu fosse calcular, por exemplo, o A3? Né? O que ia mudar é que aqui não ia ser 2, aqui ia ser 3. E aonde mais que ia ficar diferente? Aqui não ia ser 2, aqui ia ser 3 também. Né? Porque o número que aparece aqui, ele não foi escolhido aleatoriamente, ele foi escolhido de tal maneira a fazer todos os termos cancelarem, menos o termo de interesse. Né? Os A's são os termos de cosseno. Né? Então, de forma geral,
eu posso escrever assim, ó, que se eu quiser calcular um coeficiente AN qualquer, né, a fórmula que a gente tem que utilizar é essa daqui, ó, f de x vezes o cosseno de nπx sobre L, ou seja, dado o valor de n que você está interessado, esse n ele aparece aqui nessa continha, para a gente fazer essa continha. Legal? E usando exatamente a mesma lógica, o mesmo raciocínio, as mesmas relações de ortogonalidade, né, só que agora aplicado para a função seno, a gente consegue concluir também que eu posso calcular os coeficientes Bn da mesma maneira. Só que ao invés de ser cosseno, eles vão ser dados pelo seno. Então, o que a gente consegue concluir no final das contas é o seguinte: uma série de Fourier, ela é dada por essa expressão, conforme a gente já tinha mencionado, né? Essa aqui é uma série cujo período é 2L, o L aparece aqui na ponta, né? Para calcular cada um desses coeficientes, eu posso utilizar agora as fórmulas que eu aprendi, né? Então, veja, para calcular o coeficiente a zero, eu utilizo esta equação aqui, ó. Essa equação aqui me permite calcular o A0. Então, eu já vou vir aqui, deixar guardadinho, ó. O A0 é dado por esse valor. Inclusive, o A0, né, conforme a gente viu, ele representa o valor médio da função, né? Beleza, eu preciso saber calcular o AN para qualquer valor de n, né? E também o BN para qualquer valor de n. Então, a fórmula que a gente tem para o AN é essa daqui, ó. Deixa eu copiar, colar aqui, para a gente ter um resultado, né, bem completo. E por fim, vocês podem fazer a continha para verificar depois, né? Os BNs eles são dados pela uma fórmula muito parecida. Vou até copiar a expressão, ó, vou colocar aqui, né? Mas a diferença vai ser o seguinte: os BNs são os coeficientes dos senos, né? Então essa conta aqui, ela vai ficar assim, ó, BN, aqui eu troco A por B, opa, e aqui onde aparece seno, a gente vai colocar, onde aparece cosseno, né, a gente vai colocar seno. Então aqui é o seno de nπx sobre L. Pronto. Então essas três formulinhas permitem a gente calcular todos os coeficientes importantes da série de Fourier. Tá? Na próxima videoaula, que nós vamos ver um exemplo, né? Dado um sinal que eu vou dizer para vocês qual é, né? Como é que a gente faz para calcular esses coeficientes AN, BN e A0, né? A partir dessas formulinhas aqui que a gente acabou de deduzir. Beleza? Então vejo vocês logo logo. Até mais.